Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Olá, olá. Vamos já começar. Tem um pessoal aí começando a entrar. Vamos Vamos. esperar a nossa convidada de hoje entrar, que é a Agnes. A gente conversar um pouco sobre os direitos das pessoas com deficiência. Nós queremos agradecer, vocês estão sempre participando. Vou me apresentar, eu sou Miriam, tenho 4 filhos, 2 dentro do espectro, sou casada com o Eduardo, estamos juntos há 18 anos. Conta aí, amor, um pouquinho. A Miriam já falou, né? Meu nome é Eduardo, nós somos casados há 18 anos, temos 4 filhos. Pedro e Lia hoje estão com 5 anos, estão no espectro, né? E autista, e nós vamos hoje conversar com a nossa convidada, deve já entrar aí, que é a Agnes. Nós vamos tratar um pouquinho dos direitos, um tema importante, porque tanto para quem já vivencia isso há algum tempo, como para quem está iniciando, então já conhecer um pouco dos direitos né, que as pessoas têm, as famílias, e vamos tratar desse tema hoje, aprender um pouco mais sobre esse tema aí, compartilhar isso com a nossa convidada. Nossa convidada está entrando. Boa Oi, noite. Agnes. Boa noite, querida. Boa noite. Tudo bem? Bem, Agnes. Tudo bem? Agnes, eu vou pedir licença só um pouquinho antes de lhe apresentar oficialmente, dar a palavra para você. Só a gente explicar um pouquinho aqui sobre o nosso projeto, sobre o que é a Líquens, que aí é importante que todos já no início da live já conheçam um pouquinho aqui da nossa história. Quer falar, amor? Não pode. Pronto. A Líquens, eu vou começando e o Eduardo complementa. A Líquens, ela surgiu dessa nossa, vamos dizer, inquietação, né? Em fazer mesmo algo pelas pessoas com deficiência e pelos autistas. Então, nós começamos, eu acho que o pontapé assim, inicial foi quando a gente fez um trabalho com a Virgínia, até na casa da Efigênia. A Efigênia está aí com a gente sempre conta essa história, que a gente se sensibilizou, né, e viu que a gente poderia fazer mais, não ficar só no voluntariado, né, não só na filantropia e tudo. Então, a gente resolveu realmente agir. Né? E a Líquens hoje a gente iniciou com a questão das t-shirts, a venda dessas t-shirts que são sustentáveis, são feitas de garrafa PET, que tem também um trabalho social por trás dela, e parte da venda de nossos produtos são destinados à Associação Espaço do Autista, que apoia famílias de autistas adultos severos. Não é isso? Vamos falar um pouquinho do marketplace, inclusive? E aí a ideia é que a nossa forma de, vamos dizer assim, de conscientizar as pessoas também mostrando também que essas pessoas, essas famílias, elas têm um potencial que pode ser exposto e apresentado para a sociedade, né? Então, a questão do marketplace que a menina colocou, a ideia é realmente a gente apresentar esses produtos, mas principalmente contar as histórias de superação dessas famílias, né, e dessas pessoas com deficiência, e mostrar que elas têm toda a condição de participar da sociedade, de ser ativo dentro da sociedade e principalmente mostrar o potencial que elas têm. Então, a proposta do Marketplace, inclusive, é isso. A gente já tem alguns produtos, a plataforma mesmo está em construção, né? Então, em breve, a gente vai poder estar mostrando isso para vocês. Eu acredito que seja isso. Mas agora, sem mais delongas, vamos passar aqui para a palavra para a Agnes, para ela inicialmente se apresentar e depois a gente começar o nosso bate-papo. Agnes, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Eu me chamo Agnes, né? Sou advogada, mas eu sempre falo que antes de ser advogada, eu sou mãe. Eu sou mãe de uma criança autista e uma pequena que está em investigação, né? No caso, meu casal de filhos.
E além de eles serem autistas, além do autismo, a gente tem o universo da alergia alimentar. Então, o Benjamin, com menos de um mês de vida, ele apresentou sangue nas fezes, né? Que seria a alergia da proteína do leite de vaca. E a Ana Beatriz, que eu chamo de Bia, ela quase faleceu em uma crise respiratória. Com 10 dias de vida, ela já ia ser internada, teve indícios de anafilaxia, né? E para ela a gente teve já que pensar na adrenalina, que é um medicamento de R$ 2.000, que a gente tem que renovar sempre a cada 6 meses. Baseado neles, inspirado neles, eu criei o Diário APLV, porque eu queria muito que as famílias tivessem mais informações. Eu fazia parte de alguns grupos, mas eu queria que eles tivessem informações de qualidade. Então eu comecei a entrevistar médicos, né, e colocar isso tudo, porque eu queria que atingisse principalmente as famílias do interior. Com o tempo, com pouco tempo, acho que coisa com 1 ou 2 meses, eu percebi que grande parte do público eram pais de autistas. Porque não se fala muito sobre, mas 91% dos autistas tem alguma doença, alguma questão do trato gastrointestinal, seja uma alergia, seja uma restrição, seja uma constipação. Isso. Então, era muito comum que os pais de autista fossem o público do diário. E aí eu brinco que o diário ele se tornou mais abrangente. Ele não tratou só a alergia alimentar, ele começou a abraçar o autismo também. Aí Tanto pela... dois assuntos, né? 2 assuntos, eu acho que eu tenho até que trocar o nome. Porque não ficou só sobre a alergia da proteína do leite de vaca, começou a abraçar o autismo, tanto pelo público, por ter muitos pais de autistas, quanto pelo Benjamin. Eu não podia ter um projeto que falasse só de uma coisa. Né? Agnes, eu até diria assim, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela estava querendo assistir a live, né? E ela me colocou isso. O filho dela é típico, né? Uma filha, na verdade, mas ela tem alergia na proteína do leite. Então, ele, assim, por tabela conversando, ele até disse que já tinha ouvido falar e fui pesquisar quando eu falei no teu nome e que achou muito interessante, né? Que o tema que você colocou, né? Que realmente você tem essa condição, como nós temos em casa, né? De crianças autistas, né? Mas que esse tema ele é mais abrangente, né? A questão da alergia, né? Enfim, é uma não sei que a gente vai falar um pouquinho disso, mas é um tratamento que não é barato, né? Assim, não é barato, né? O leite, né? Pelo que eu andei pesquisando aqui, realmente você precisa de algumas orientações, né? Pela dificuldade inicial, né? Quando você se depara com essa situação, né? Então, acho que o diário ele vem muito para ajudar essas pessoas, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho de um norte, de um caminho, de um apoio, enfim. Já são quase 2 anos que o projeto existe. Inclusive, eu já participei de reunião com o Ministério da Saúde em Brasília, já fiz audiências públicas, participei de audiências públicas no Mato Grosso e em João Pessoa. E sempre que é feito audiências públicas sobre alergia alimentar, sempre tem alguma associação, algum ente ligado ao autismo. Justamente pelo maior quantitativo, né? Então eu sempre brinco que o diário hoje ele é bem mais inclusivo. Ele abrange essas 2 causas. É isso mesmo. E aí, fala só um pouquinho para nós aí, né? Assim, como é que foi essa questão do diagnóstico aí, né? Você disse que tem a Bia, né? Está em investigação, é isso, né? Isso. E como é que foi o diagnóstico? Como é que foi esse momento aí? Como é que você passou por isso aí? Fala um pouquinho para nós, né? No meu caso, eu tive um diagnóstico já bem precoce, com 1 ano e 8 meses. Porque os sinais estavam bem claros para a gente. O Benjamin ele já tinha um atraso de fala, ele não falava, né? Ele tinha uns comportamentos lesivos. Então, no fundo, eu sabia que tinha alguma coisa que não estava no desenvolvimento de uma criança típica. Me despertava, me chamava a atenção. E algumas pessoas assim, não, você está procurando doença para o seu filho. Não, fulano de tal, nossa, o filho dele, o vizinho dele não falava. Entrou na escola, começou a falar. Então eu sinto que a sociedade, às vezes até a própria família, coloca uma barreira que pode atrapalhar esse diagnóstico precoce, que é uma idade de ouro que não se compara a nenhuma outra fase da vida. Às vezes né, tem aquela fase que aí a família não quer aceitar, você já está começando a enxergar aquilo ali e querer exatamente o diagnóstico para poder lhe auxiliar e tudo.
mas parte da família, às vezes, tem aquela dificuldade e fica tentando encontrar outros motivos. O fulaninho era assim também. Na escola ele melhora, né? Ele é tímido, já ele, né? Mas... É uma falta de conhecimento mesmo. Uma exato. vez eu atendi o pai no meu escritório, que ele estava tratando o filho com autismo com água de chocalho. Ele disse, olha, eu tô aqui... assim, a vozinha colocou a água, depois colocou no chocalho da vaca. É o pinto para piar na boca. Vamos colocar o pinto para piar na boca? Minha mãe colocou um pinto na minha boca, tá, gente? Eu tô falando assim, mas a minha mãe colocou um pinto para piar na minha boca. E umas crendices que podem atrapalhar esse diagnóstico, que tem tudo para ser mais precoce. Mas eu tinha uma pulga atrás da orelha com esse atraso de fala, nem tanto eu, meu marido, né? Porque eu era mãe de primeira viagem, então eu achava tudo normal. E ele já tinha os distúrbios do sono. Não, isso é terror noturno. Não, toda criança tem. Mas assim, chegou no ponto que a gente disse, ok, vamos no neuro. E aí, quando ele falou pra gente autismo, pra mim, na hora foi uma libertação, porque eu achei que eu estava louca. Eu achei que assim, eu acho que... Isso, né? Não, é porque colocaram que era coisa da minha cabeça. Você está procurando doença pro seu filho. Chegou no ponto que ele diz assim, eu tô louca, eu tô vendo coisa onde não tem. Né? Quem dera realmente eu estar procurando doença pro meu filho. Mas, assim, veio o diagnóstico, nós começamos a intervenção, ele evoluiu bastante, né? Ele faz a terapia ABA, e hoje ele é outra criança, mas, assim, um dos segredos que eu aprendi a conviver foi que um diagnóstico, um CID, um papel, não define as potencialidades dele. Ele é autista, sim, mas isso jamais vai definir quem ele é. Então, todo dia ele me surpreende com uma nova palavra, com um novo gesto. E isso é muito mágico. Eu acho que para uma mãe de autista tem um valor assim mensurável. As pessoas não têm noção. Assim, o que parece ser um pequeno avanço, um grande passo. Todo dia uma comemoração. É uma ressignificação do que é importante, na verdade, eu diria, né? Assim, eu vejo assim, aqui em casa também, os nossos são um pouco mais novos, mas é bem isso aí que a gente vê no dia a dia. Cada pequena conquista, né, ela passa a ter muito mais valor do que antes, né? Porque você sabe que, né, a gente viu aquele quadro lá atrás, né, como ele era, e vê hoje, né, assim, embora a gente ainda tenha muito aqui para percorrer, né, mas a gente já vê algumas evoluções. Até esses dias eu postei algumas, né? Então eu imagino que é o que você está colocando aí, né? Que a gente fica com esse... O Benjamin tem 3 anos e meio, né? Então as pessoas me perguntam... Ele é mais novo que o nosso. Então, assim, as pessoas me perguntam o que foi uma coisa assim que me marcou em 2019. Foi ele ter me chamado de mamãe, com quase 3 anos. Então, assim, o que para uns... não... Agora, eu até brinco, né, que ele pode me chamar quantas vezes ele quiser, que eu jamais vou ficar irritada. Mas tem hora que ele fica, mamãe, 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 mamãe. Eu digo, agora aprendeu. Mas, assim, foi um grande avanço com uma criança de quase 3 anos. Né? E que para alguns isso é com um ano e meio. Então, para mim, assim, meu marco de 2019, quando perguntam que foi assim, uma grande vitória para você, foi eu ter ouvido mamãe. Eu ter ouvido a voz do meu filho. É uma coisa mágica. São pequenas conquistas que a gente fica muito feliz. Ontem mesmo a nossa aqui, a Lia, né? Os nossos têm 5 anos. E ainda tem algumas coisas que eles não têm autonomia para fazer, não fazem só. E ela agora está numa fase ótima, querendo escolher as roupas e querendo vestir. Então ela bota, às vezes, assim, a parte da cintura pelas pernas e tal, mas a gente fica super feliz. Né? Ela está buscando sua autonomia, né? Eu acho que autonomia, tendo a vontade própria, né? Então, tudo isso é conquista. Despertando, né, o interesse de fazer o que ela quer, né? Então, assim, ter esse interesse, né? De estar ali, de puxar para... Eles ainda não são verbais, né? Falam um pouco. E aí a gente, quando ele quer fazer alguma coisa, que a gente vê ele tentando fazer ou tentando interagir conosco, a gente já fica... Até briga entre eles, né? Que são gêmeos, né? A gente já fica feliz, porque eles estão brigando. É uma interação.
quando eles eram menores, eles não se percebiam, né? Eles não olhavam assim um para o outro, perceber mesmo para brincar e tudo. E hoje, quando eles estão um puxando o cabelo do outro, um querendo o mesmo brinquedo, querendo um livro, a gente comemora, entendeu? É o contrário, né? Todo mundo quer que... Mas a gente fica feliz, porque eles estão se percebendo, né? Estão querendo aquela mesma atividade, tá? Um observando o que o outro está fazendo, então, aí é só festa, né? A gente fica super animada aí que eles estão evoluindo. Agnes, assim, ainda falando de diagnóstico, eu queria te perguntar da importância, né, do laudo formal, né? Porque isso é uma questão que, às vezes, você tem um diagnóstico, fica ali tão, o pai ou a mãe ou o familiar fica ali tão, né, vamos dizer assim, preso naquilo que esquece, né, porque é natural, óbvio, né, questões óbvias, né, enfim, a preocupação, e acaba esquecendo desse ponto que pode lhe ajudar de várias formas. Eu queria que tu falasse um pouco, entrasse um pouco nisso, da importância, o porquê que é importante, enfim. Fala um pouco disso aí para todo mundo que está nos vendo, por gentileza. Até bem importante a gente falar sobre a Lei Berenice Piana, agora que você falou sobre laudo, e aí eu posso citar minha outra filha, porque apenas a suspeita já garante todos os direitos da pessoa autista. Então, a minha filha com 1 ano e 3 meses não falava, né? Já tem um ditado que gato escaldado tem medo de água fria, começou a não falar, já foi para a intervenção. Começou a intervenção com muito cedo, com 1 ano e 3 para 1 ano e 4. Até hoje ela ainda não tem um laudo definitivo. Ela está na suspeita. Só que a suspeita garante os mesmos direitos que uma pessoa, quando eu digo uma pessoa, a pessoa é autista já com diagnóstico fechado. Uhum. Então é muito importante que com a suspeita já se corra atrás das terapias, né? Porque é passível muitas evoluções, né? Então, se já há essa suspeita, é hora da gente começar essa intervenção. Mas, Agnes, aí quando você me diz a suspeita, já lhe dá o direito. Mas como é que eu consigo isso através do plano de saúde, já que eu não tenho um documento formal do médico? Ele emite alguma coisa que está sendo avaliado? Como é que Na verdade, assim, boa noite, Mari. Quem deve observar esses primeiros sinais do marco do desenvolvimento, eu acredito que é muito do pediatra. Porque até então, a gente tem uma consulta mensal com o pediatra até 1 ano de idade, né? E a partir de 1 ano, a consulta a cada 3 meses. Então, tem marcos de desenvolvimento. A criança falou quantas palavras, a criança está sentando, como é a marcha, a criança caminha, a criança tem um contato visual. Então, muito desses primeiros sinais, tem até agora um protocolo no SUS que é para identificar os sinais de transtorno até 18 meses, muito depende do pediatra, né? Mas, assim, o pediatra ele não é o profissional que fecha o diagnóstico. Então, quando ele percebe que a criança não está com aqueles marcos de desenvolvimento, tem alguma coisa que chame a atenção, o pediatra diz, agora é a hora de um neuro, eu quero um parecer de um psiquiatra, né, que são os profissionais responsáveis para dar esse diagnóstico. Então, aí o neuro vai dizer, olha, eu tenho uma suspeita, não, eu não suspeito, é muito cedo, mas pelo sim, pelo não, vamos começar as intervenções, terapia não faz mal. Não, eu vejo alguns indícios, estou na dúvida, não posso dar o laudo fechado, mas vou dar aqui o laudo que está em investigação para garantir os direitos de acordo com a Lei Berenice Piana. Então, é muito importante esse acompanhamento do pediatra, né, que veja os sinais de marcos de desenvolvimento para ir nesse profissional adequado, que seria o neuro ou psiquiatra. Mas, Agnes, assim, a gente tem várias realidades. Eu não tenho um plano de saúde. Eu dependo do SUS. Né? Então, o que é que eu recomendo até para as mãezinhas que estão nos assistindo agora? Tentem ver essa questão do auxílio, de destinar, tirar um pouquinho todo mês, nem que seja para ir no neuro popular, mais acessível, para ver essa questão do diagnóstico e do acompanhamento. Né? Então, a gente sabe que essas consultas são caras, que essas especialidades são caras, mas aproveitem para tentar ter esse diagnóstico, porque o diagnóstico ele garante, não só o diagnóstico, mas pelo menos a suspeita, uma série de direitos, desde a questão da preferência, até caso a pessoa não tenha condições das terapias, e até caso a pessoa não tenha condições
do benefício BPC-LOAS, né, da questão de analisar o critério da miserabilidade, que a gente chama, e da incapacidade. Então, esse laudo dá uma série de direitos. Então, é muito importante que, se você tem a suspeita, se você sente que o desenvolvimento não está, que tem alguma coisa que te chame a atenção, é hora de ir para o neuro. É hora de ir para o neuro, tentar nem que seja um neuro popular. Ah, não consegui pelo SUS, que a gente sabe como são as filas, né? Porque os primeiros anos da vida não se comparam com nenhuma outra fase. Eles têm o que se chama de neuroplasticidade, que é a capacidade cerebral de formar novas conexões. Uhum. Né? Então, é muito importante esses primeiros anos, porque eles formam essas novas conexões, o cérebro é como se fosse um plástico. Né? Os neuros devem estar se contorcendo, vendo eu explicando desse jeito. Mas é assim, uma forma bem mais didática. Então, é muito importante, porque um plástico consegue ser moldado, consegue aprender bastante. Então, se tem algo que lhe incomode, lhe desperte a atenção. Passei por 4 pediatras e nunca nenhum levantou a hipótese. Mesmo que o pediatra não tenha visto alguma coisa, mas assim, você como mãe, como pai, sente, não deixe de ir no neuro ou no psiquiatra. Vá pro quinto, né? Vá pro quinto. Né? É isso. A Cristina que comentou isso aí, hoje eu conheci ela pessoalmente, que a gente estava no Neuropsicocentro, fomos lá fazer uma visita, eu conheci ela também, advogada, e ela falou essa questão, essa dificuldade, né? Que é a mesma dificuldade que você citou, que às vezes o pediatra também fica ali, às vezes até receoso em dar essa informação, às vezes até por falta de conhecimento específico, quando a criança é mais autismo leve, aí que tem essa dificuldade em chegar ou nesse diagnóstico, ou coragem para dizer, você deve ir no neuro, né? Ou, às vezes o pediatra tem esse receio, né? É uma pena que ela teve que passar por 4 e não chegou nesse posicionamento aí, só no quinto, deve ter sido no quinto, né? A minha jogou a bola pro neuro. A minha disse assim, olha, eu acho que tá tudo bem. Aí vai no neuro, só pra gente confirmar uma coisa. Eu acredito também que é válido, porque assim, não é a especialidade dela. Então, se ela já pontuar isso, ela já fez o papel. Já fez, já analisou os marcos e fez o papel dela, dizer, olha, que... Eu acredito que o papel dela não é dar diagnóstico, né, do pediatra. Realmente ele é de lhe dar alguma, olha, é bom que você procure, né? Até como eu tô falando, porque ela não é especialista, né? Então. No nosso caso, ela foi exatamente isso. Começou a perceber que ele não atendia aos comandos, falava o nome Pedro. O nosso foi muito próximo do que você falou. Foi com 1 ano e 11 meses o nosso também. Então a gente também teve um diagnóstico, vamos dizer assim, precoce, né? Vamos dizer assim, já um pouco antes dos 2 anos ali a gente já teve essa informação, né? Mas eu acredito que é o que você está colocando, aproveitar esse momento que ele é único, né? Em relação à formação, né? do cérebro, né? Da criança, né? Então eu acho que é super importante. Então, Agnes, só voltando, o laudo ele garante, né? Como você colocou, não o laudo, mas já essa suspeita já garante uma série de direitos. Suspeita. Tu poderia falar aí sobre uma série de direitos. Poderia falar aí sobre os principais, se não for falar de todos, se conseguir falar de todos, ainda seria melhor, porque a gente aproveitava aqui o espaço, né? Poderia relatar. Aproveitava, já saía quase de carro, já com acompanhante escolar, né? Sai quase pronto da live. Não, mas assim, eu acho que vale a pena pontuar as principais dúvidas, né? Que assim, um assunto mais comum entre a gente como pais. Sempre me perguntam do acompanhante especializado na escola, né? A Lei Berenice Viana garante. É um ponto bem delicado. Bem complicado. Bem porque quando você chega na escola e diz, meu filho é autista, acho que a escola não é para você. Eu acho que sabe a vaga? Sumiu a vaga, acabou a vaga, acabou de acabar. Preenchida, né? Já não dá, já tem na sala 2, 3, enfim, né? Enfim, tem essas. Então é importante, até agora que você comentou isso, não pode ter essa limitação. Tem algumas escolas que dizem, eu já tenho um aluno especial, não posso aceitar mais um. Não existe essa limitação, só posso ter 1 ou 2 alunos na minha sala, né? Isso é lenda. Outra questão importante
acabou a vaga, é garantido o direito de matrícula, né? Obviamente, se você for do tempo certo, é para ter essa vaga. Não podem rejeitar por ser autista, não pode ter essa rejeição. Aí sempre me perguntam, e esse acompanhante especializado? A Lei Berenice Piana, ela tem pequeno detalhe. Ela diz que tem que ser justificado. Então, não é, eu quero um acompanhante escolar. Não. O médico, ele tem que dizer, precisa de um acompanhante escolar. Mas por quê? Porque essa criança tem dificuldades na socialização. Essa criança não é independente nos atos da vida diária. Não consegue se alimentar. Não consegue ir no banheiro. Essa criança precisa de um material adaptado. Tem fortes questões pedagógicas, então precisa de um material diferenciado. Tudo isso deve constar no laudo, a justificativa desse cuidador. O laudo Então, tem que ser bem feito, né? Com eu falo cuidador, mas eu vou trocar o termo assim para acompanhante escolar. Para esse acompanhante escolar. Né? Então, esse laudo ele tem que justificar. Aí eu chego na escola com laudo, olha, está aqui, tem até a resolução do MEC que fala sobre. Está aqui, meu laudo, meu filho tem dificuldade para se alimentar, tem dificuldade de socialização. E o objetivo desse acompanhante é que ele faça o elo, né, entre a escola e aquela criança. Aí a escola diz para mim, R$ 300 a mais. Né? É bem comum agora isso, tem denúncia do Ministério Público. Gente, não pode ser cobrado nenhum valor adicional por precisar desse acompanhante especializado. A escola ela tem que estar pronta para todos, né? Então não é permitida a cobrança desse valor. Acontece de pai dizer, estão mandando meu filho embora mais cedo, né? Então se não for de comum acordo, boa noite, Giovana. Se não for de comum acordo, não tem porquê mandar aquela criança mais cedo. Uma coisa é 10, 15 minutos, não se desorganiza muita gente na hora que bate o sino. Isso eu entendo como mãe. Eu entendo como mãe. Agora, não, só porque a autista vai sair 1 ou 2 horas mais cedo. E eu vejo também muita dificuldade quando estuda na rede pública. Então, eu não consegui o acompanhante especializado, tem um laudo, pode ir no Ministério Público, pode ir na Defensoria, que sim, irão requisitar para a regional, né? E é garantido esse acompanhante na escola. Por vezes, a escola pública acaba sendo mais fácil do que a particular. Eu já percebi isso até conversando com outras mães, né? Que às vezes, hoje, atualmente, o público está mais acessível esse acompanhante do que na particular. E na particular, às vezes, os pais, conversando com outros pais também, se prontificaram a levar o terapeuta, pagar por fora, entendeu? Algumas escolas aceitam. Deve assinar algum termo, alguma coisa. É porque o desespero do pai é tão grande de querer ter o filho na escola, daquela escola que diz que é inclusiva, e acaba aceitando pagar. É o que não deveria. Eu diria assim, que o pai, o pai nesse caso, ele não quer esperar por uma resolução, né? Ele quer já ali de pronto, acaba querendo resolver a questão, né? E faz essa opção, né? Mas é como você está colocando. O ideal é que ele, por direito, né? Que é o direito que ele já tem, né? Pela lei, então que ele deva buscar o direito dele, né? Mas eu entendo que esses pais, mães, eles tomam essa atitude muito pensando nessa questão de não deixar o filho desassistido, né? Porque fica mais escola, perder esse momento, esse time, né? Porque o tempo é muito precioso, né? O tempo é muito precioso, né? Que é de aproveitar, né? Essa plasticidade. Esse pai, ele deseja a resolução, né? No fundo, esse pai está cansado até de uma rejeição. Então, às vezes, ele diz assim, vou logo pagar, vou logo resolver isso aqui com a escola, né? E isso não é errado. O que eu quero deixar claro é que a escola não pode cobrar nenhum valor adicional por conta de um acompanhante especializado. Agora, eu queria falar um pouquinho também. Sempre me perguntam sobre o BPC Loas, eu prometo que eu vou já chegar lá, vou deixar aí por último. Né? Mas queria falar também sobre a questão do direito de preferência, né? Equiparado à pessoa com deficiência. Então, a gente tem o direito de preferencial,
seja nas vagas, seja em filas, né? É o artigo 3º. Então, se vocês... acontece até de uma mãe dizer, eu fui no banco e acabei sem o direito de preferência, acompanhada da criança, né? Da criança, mas eu digo assim, adulto também, autista, então sim. Agnes, Oi. a Joélia está colocando aí, a Joélia é a presidente da Associação Beneficente Espaço do Autista, e isso aí com certeza nós vamos agendar lá junto com você, né? Fazendo um convite para a gente fazer uma roda com as famílias lá, né? Com certeza. Responsáveis para colocar à disposição. Esses temas aí que são tão relevantes, né? Essas orientações. Eu até confesso aqui, a gente estava conversando antes e eu achei muito interessante aquela roda de conversa que eu tive a oportunidade de conhecer lá, né? Você esclarecendo para várias mães lá, aquilo ali para mim foi muito gratificante ver aquela dedicação sua, da Virgínia, de pessoas que a gente vem conhecendo que ao longo da nossa trajetória aqui também, né? Que a gente fica assim feliz de ter essa oportunidade de conhecer, de ver que tem outras pessoas que até inspiram a gente para a gente ir atrás tanto dos direitos como de tentar fazer diferente, né? Ajudar de alguma forma. Então, eu queria fazer esse registro. Eu te interrompi por conta da Joélia que ela colocou e eu achei super importante esses esclarecimentos aí. Tem uma frase que eu ouvi muito forte quando eu tive o diagnóstico, que é troque o luto pela luta. Isso. Então, assim, eu não me permiti ter aquela negação, né? Eu me permiti lutar para correr para o melhor para ele, porque eu não tinha tempo a perder. Mas eu sei que tem quem passe pela negação, né? Quem tem, não é bem isso, não é autismo, o médico errou. Na minha família, fulano só falou com 5 anos. Então, assim, eu troquei logo o luto pela luta, né? E eu acho que é uma frase que eu levo pro resto da vida. Se cada um fizer um pouquinho, seja doar o valor das t-shirts, seja ensinar, dispor do seu tempo, o mundo vai ser bem melhor. Se cada um se dispuser a ajudar de uma forma, né? Que para uns parecem pouco, mas é muito. Então, a reunião de mães é super bem-vinda. A Mari perguntou assim, e as escolas que não permitem a atuação de A3 contratado pelos pais? É bom que a escola forneça, né? Do bolso dela. Que né? Que bom! Ela tem uma obrigação, né? Ela teria por lei. É demais, né? Essa tá fora, né? Tá tudo. Mas isso não. Agnes, só uma pergunta. Obviamente não vai ter isso na lei, né? Porque como a lei é que tem que ter o acompanhante, desde que realmente seja necessário, esteja no laudo, né? Não vai ter justificado. Né? Não, tendo justificativa através do laudo, tem que ter esse acompanhante, né? Não tem outro caminho, né? É ir para o Ministério Público, realmente entrar na justiça para garantir esse direito, né? Caso não seja fornecido ou seja cobrado um valor adicional, né? Uma das coisas que sempre me perguntam é sobre terapias. Então, assim, a Lei Berenice Viana, ela garante o atendimento multidisciplinar, as terapias multidisciplinares, seja pelo SUS ou seja por plano de saúde. O autista, ele tem direito, né, às terapias multidisciplinares. Tá, Agnes, estou pelo SUS, entrei numa fila, não consegui entrar no instituto, mas eu tenho um laudo que define como devem ser minhas terapias, que diz, precisa de fono 2 vezes por semana, precisa de TO, precisa de aba. Quando eu falo de aba, sempre assim, um fuzuê dos pais, porque o que é aba, né? Para mim é difícil falar o que é aba, mas assim, é uma ciência, né? A ciência que tem maior resultado dentro do espectro do autismo, que funciona muito na questão de reforço, de recompensas, tem a repetição, tem muita gente que diz que o ABA é o adestramento, então assim, o ABA é uma ciência e tem que ser aplicado de forma contínua, contínua 20, 30 horas, né? Então as pessoas falam, eu fiz ABA 1 vez por semana. Não está fazendo Não está fazendo, porque tem toda uma questão de repetição, de registros que devem ser feitos, pontuados, né? Então é muito comum se falar de aba hoje em dia
porque é que apresenta o maior resultado. Mas, lógico, vai funcionar para todo autista? Não. Não. Tem autista que vai funcionar com TCC, vai ter autista que vai precisar, às vezes tem uma apraxia, precisa de prompt, né? Precisa de outros tipos de modalidade, assim dizendo. Intervenção, né? Mas de intervenção. Mas por que sempre perguntam do ABA? Porque dizem assim, meu plano não dá direito ao ABA. Não tem direito à análise do comportamento aplicada, à ABA. E o ABA nada mais é do que dentro da psicologia. Então, sim, é para ter essa cobertura, né? Seja pelo SUS ou seja pelo plano de saúde, porque a gente está falando dentro da psicologia. Tá, Agnes, mas tem uma questão de limitação de sessão. Quando a gente tem plano de saúde, a ANS coloca no rol 40 sessões anuais de psicologia, 40 de TO e coloca 96 de fono. Então, imagina que seu filho tem uma disfunção sensorial enorme, 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 né? E tem uma seletividade alimentar extrema, tem dificuldades. O Dudu está da hora da live, tem um Asperger. Ai, que legal, Dudu! Dudu, legal. Obrigado, Saudade. Dudu. Obrigada, Dudu. Sigo você e sua mãe. Eu gosto muito do Dudu. Né? Então, assim, imagina que tem aquela questão da necessidade sensorial extrema, né? E aí precisa de TO 2 vezes por semana. E a gente fala de terapia ocupacional para integração sensorial, mas a terapia ocupacional também trabalha as atividades da vida diária. Tomar banho, se vestir, estratégias, alimentação. Tudo isso também faz parte dentro da terapia ocupacional. E aí imagina que eu só tenho 40 sessões por ano. O meu filho faz 2 vezes por semana. Eu lembro bem disso, Agnes, que eu até comentei contigo. Assim, não sei se Deus ouviu, a gente aqui, no plano da gente, eu me lembro que teve um período, né, que ficou aquela confusão. A gente chegava lá, tinha que chegar, autorizar, e o menino esperando, e aquela briga. Já chegou, tem que pedir mais. Aí a solução na época, né, nessa época, era assim, vamos antecipar do ano que vem, né? Não, quando não querem forçar a criança a colocar o dedo, né? Ainda tem isso, que acaba gerando até uma desorganização. Não, tem que colocar o dedo aqui. Que alguns planos estão abolindo isso, justamente porque fere até o estatuto da criança, acaba ferindo o ECA. É uma questão muito pessoal, forçar o dedo, desorganizar, enfim. Mas tem essa questão da limitação de sessões. Então, imagina que meu filho faz 2 sessões de terapia ocupacional, 8 no mês, 40 em 5 meses. Durante 7 meses do ano, meu filho vai ficar sem acompanhamento? E aí? Aí eu tenho uma criança que, de repente, era moderada, se tornou leve, 7 meses sem acompanhamento, aí ela pode se tornar severa. Exato. Porque da mesma forma que pode ter evoluções, a falta das terapias gera regressões. Então, os planos de saúde têm que ver o meio termo. Limitar sessões não é cabível, por quê? Primeiro porque aquele usuário vai no SUS e vai acabar chegando a conta para o plano de saúde depois. Porque aquela mãe não vai deixar o filho 7 meses sem terapia. E não só isso, né? Possivelmente a mãe pode entrar com um processo judicial, uma demanda, mas o que é pior para o plano? Quando o plano acaba limitando as sessões, dizendo não é só 40 e acabou, ano que vem fique 7 meses sem, ano que vem você faz, o usuário dele vai regredir. E vai regredir, o que garante que vai chegar naquele ponto de evolução que ele já estava. Então é muito mais barato para o plano continuar as terapias para que evite regressões, para que haja sempre evoluções, né, mesmo que pareçam pequenas, do que simplesmente cortar, porque senão aquele usuário vai passar muito mais tempo na rede. Então, o que eu percebo é que falta para os planos ainda uma análise realmente de riscos. Se eu for cortar, se eu for dar realmente, vamos supor agora fono, que são 96 sessões, um pouquinho maior. 2 por semana dá 10, 11 meses. Se eu for deixar uma criança que seja pouco verbal, tenha problemas de mastigação, 2 meses sem fono, como é que ela vai retornar depois? Pois é. Vai ter perdido tudo que ela já tem adquirido, né?
Pode perder o repertório que garante. E daqui para que chegue naquele ponto que ela estava. Então, é necessário que haja. Porque assim, a gente fala de autismo, e eu falo autismo e alergia, são as duas curvas que mais crescem. Então, tem que pensar em estratégias diferenciadas. Demais. Crescem de forma, eu diria que de forma geométrica, né? O crescimento dessas curvas, né? Eu até assim, quando eu descobri o autismo, eu achei que eu era a única mãe de autista no mundo, né? Tipo, meu Deus, sou eu. Hoje eu falo assim, não. Todo Se mundo não tem tem um vizinho, um amigo, um primo. pessoa dentro do espectro. Aí eu escuto a frase ainda, né? O autismo está na moda. Não, gente, não é moda. É porque hoje nós temos mecanismos mais fáceis desse diagnóstico, que a gente não tinha há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando muita gente tratava o autismo como uma doença mental. Eu me lembro quando a gente teve o diagnóstico, eu fui numa médica amiga da minha família para um exame e tal. E ela perguntando como é que estão as crianças, tudo. Aí eu fui dizer, só que eu ainda tava naquela assim, tinha acabado de ter a notícia, né? Aí eu disse, esse negócio tá na moda agora dizer que é autismo. Eu disse exatamente essa frase ridícula para essa médica e depois eu fiquei tão encabulada, porque, né, eu tava ainda naquela fase assim de cair a ficha, né? Tinha acabado de saber e tudo, e ainda tava. Mas é porque mudou. Hoje a gente tem a possibilidade de saber o que é, de discutir, de saber os níveis que tem, até porque o espectro é muito, né, abrangente. E naquela época ninguém sabia, anos atrás ninguém sabia, e era criado ali dentro de casa, escondido, que ninguém poderia saber que meu filho tinha algum tipo de transtorno, deficiência, ficava com aquele medo, né? A família tinha aquele medo de expor, né? E isso não existe hoje em dia. Hoje a gente tem que expor, a gente tem que conversar, a gente tem que informar, até porque o motivo das nossas lives também é esse, né? A gente trazer a conscientização, informação, para ter menos preconceito. Quanto mais se sabe, menos se pré-julga, né? Menos se tem o preconceito. E cada vez mais se inclui. Eu queria dar boa noite pro meu marido, que acabou de entrar, Thiago. Que ele fica com as crianças enquanto eu faço a live. O Dudu falando aqui que naquela época os autistas eram tratados como esquizofrênicos. É verdade. Eu fiz uma palestra com uma senhora autista, né? Ela já tem quase 50 anos e ela falou que chegou a ser internada, levou choques, né? Então, hoje a gente está em uma época que é bem mais fácil. Não é que esteja na moda, mas a gente tem mecanismos para esse diagnóstico precoce, está mais comum. Nós temos a internet. Né? Fala-se bem mais sobre. Agnes, eu queria só voltar aqui, que tu ia tratar de 2 pontos, né? A gente começou mais ou menos falando, mas é tanto assunto que a gente acabou, que é o benefício de prestação continuada e as LOAS. Eu queria que tu voltasse aí, eu acho que você não entrou um pouco no detalhe disso, não. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 2 tópicos, esse tópico só, enfim. É o BPC LOAS. Continuasse aí tratando. Né? Isso aí. Eu então, acho assim, a gente falou sobre a importância do tratamento, né, dessa questão da cobertura, de limitação de sessões, falamos sobre aba, falamos sobre o acompanhante escolar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o BPC. Falamos do direito de preferência, agora vamos falar um pouquinho do BPC LOAS, né, gente? É um benefício de prestação continuada, tá? Ele não é uma aposentadoria, que pode ser concedido para autistas também, dependendo, são 2 critérios, né, que a gente chama no direito previdenciário, que é miserabilidade e incapacidade. Miserabilidade é uma questão da renda, é voltado para pessoas de baixa renda. A renda hoje per capita é 1/4 do salário mínimo. Teve até uma lei que tentou aumentar para 1,5, né, e entrar em vigência no ano que vem, mas essa quinta foi vetada. Então, continua sendo a renda per capita, que é a renda por morador da casa, em 1/4 do salário mínimo. E temos a questão que a gente chama do outro requisito, que seria a incapacidade, mas assim, o autismo já está no rol, independente do nível, independente do grau. Tem gente que me pergunta, autismo leve tem direito? Tem. Autismo moderado? Tem. Então, do leve ao severo, tem direito, desde que atenda o requisito da renda. São as 2 coisas. São as 2 coisas.
tem que ter o diagnóstico de autismo, tanto que vai ter a perícia, né? E tem que passar na questão da renda. Inicialmente é feito o cadastro no CRAS, né? A família tem que procurar o CRAS para ter esse cadastro, e aí eles fazem uma análise dessa questão da renda. Você pode dar entrada pelo aplicativo do Meu INSS, não apenas na agência de forma física, pelo aplicativo, pelo site. Então, você já dá entrada com os documentos, certidão de nascimento, laudo. Tal, né? Eu gosto de pecar muito pelo excesso, principalmente se o autismo for leve. Então, eu gosto de juntar relatórios escolares, comprovando como é o desenvolvimento da criança, como é diferente em relação aos demais, né? Como tem a questão da renda, e às vezes passa um pouquinho, vamos supor, Agnes, meu marido ganha 1.200. São 4 pessoas aqui em casa. Então, assim, a renda teria que ser 1.045, né, para chegar em um quarto do salário mínimo. Só que por conta do autismo, eu tenho diversos gastos. Eu tenho fraldas, eu tenho medicação. Às vezes eu tenho uma alimentação especial, como aqui é o caso aqui de casa, que a gente tem alergia, tem as restrições. Então, isso tudo é considerado para abater do cálculo. E é muito importante, eu sempre peço, guardem nota fiscal de fralda, guardem nota fiscal de medicação, porque às vezes a renda passa um pouquinho, mas em decorrência do autismo, a gente tem esses outros gastos que são considerados para fins de cálculo. Tem muita gente que me pergunta, Agnes, eu vou para terapia de Uber, porque meu filho se desorganiza no ônibus. O Uber não é considerado, mas fraldas, sim, medicações, alimentação especial, tudo isso pode ser abatido. Então é muito importante que tenha essas notas. É uma pena, né? Porque é difícil mesmo. Lá na associação, muitas mães têm dificuldade de levar. Tem pontinhos na porta, mas eles têm dificuldade de ir de ônibus, porque eles são grandes, são adultos, e se desorganizam muito. O barulho do ônibus, o calor, muita gente, né? Mesmo agora com a questão da Covid, tudo isso dificulta o tratamento, né? Eles irem lá fazer as terapias, porque é ruim. Aí eles não podem ir de Uber, né? Assim, poderia ir de Uber, mas não entraria... Não entraria nesse cálculo. Assim, que é muito importante falar também, que quando a gente requer esse benefício no critério da miserabilidade, o pai, né, no caso a mãe que dá entrada, não pode ter um veículo nessa residência. Veículo, seja moto, seja carro. Então tem muita gente que me pergunta, doutora, eu posso dar entrada do BPC? Eu tenho um carro. Eu explico, não, gente, um dos critérios é a miserabilidade, é a questão da renda. Então quem tem uma renda um pouco mais baixa não pode ter esse carro, nem ter essa moto, senão o INSS vai negar. Entendi. Porque faz toda a pesquisa, né? E aí vai Faz toda uma pesquisa. Registro do carro no seu nome, então vai ver, não, se você tem condições de comprar o carro, você não Todo mundo sabe como é o leão, então é feita toda essa pesquisa, se duvidar até dos seus antepassados, está lá. Agnes, a boca do leão é grande. Né? Agnes, vou fazer só uma perguntinha, porque eu conheço um caso desse, assim, eu acho que conheço, né? Que é uma exceção. Aí tu me disse isso contra. Vamos dizer que eu tenho um carro, mas esse carro eu comprovasse que eu realmente ganhei o carro. Eu não teria condição de comprar. Eu conseguiria dar entrada no benefício? É possível? É um pouco mais difícil, né? É uma questão de doação, questão de herança. Então, tudo isso teria que ser comprovado para o INSS. Mas adquirir, não. Seria possível, mas teria que comprovar, né? Não, até o registro do veículo, a forma, teria que ser por doação, que é feito no cartório. Tem toda uma questão, né? Uma burocracia. Mas para fins legais, não pode ter. Não pode ter. Tem gente que às vezes consegue nessa questão de doação. Mas, infelizmente, como eu falei, é um requisito voltado para miserabilidade, então a pessoa não pode ter um veículo. E aí, sempre me perguntam como é a perícia do INSS, eu sempre digo que é uma perícia um tanto quanto dura, né? Porque você está lá em meia hora, 1 hora, tem que observar os sinais do autismo. Então é muito importante que a família tenha vídeos, tenha fotos, tenha os relatórios escolares, vá munida. Já fez essa questão da análise da renda, entra com o procedimento do meu INSS e vai para análise, para as exigências.
Aí tem que me pergunte, Agnes, meu procedimento está demorando muito. Porque, querendo ou não, tem um caráter alimentar, tem uma urgência, porque aquela família já atendeu a miserabilidade, né? Então, o procedimento INSS não pode ficar eternamente com o meu processo. Quando demora 10 meses, um ano, eu digo, gente, eu acredito que seja o caso de judicializar. É muito tempo. Por quê? Né? Porque já está demorando muito essa análise. É. Agora não, 4 meses, 6 meses, não, tudo bem, aguardar. Está até um pouquinho mais célere agora com a pandemia, porque tudo virtual, as perícias, assim, a gente está entregando toda a documentação, os laudos, tudo através do sistema, está até um pouquinho mais rápido. Mas essa demorou muito, 10 meses, um ano, é caso de se pensar em se judicializar sim. Realmente, ó, porque você está ali passando aquele sufoco danado. Fecha a porta, aquele sufoco danado ali, precisando daquele auxílio, precisando de toda a condição ali para o tratamento, né? E esperar mais de um ano, 10 meses, um ano é muito tempo. Muito tempo. Você imagina, né? Aquela família que já recebe, atendeu esse critério da questão de renda. Então, esses valores vão ser revestidos para que dê mais qualidade de vida para esse autista. Para que, de repente, ele tenha um plano, ele consiga ir para as terapias, para que ele tenha uma alimentação de acordo com as necessidades. Às vezes tem uma seletividade alimentar, rejeição a alguns alimentos. Eu já passei 15 dias com meu filho se alimentando só de líquido. É uma seletividade extrema. Só 15 dias tomando leite e suco. E né, que ainda era pela cor. Leite adaptado, né? Ainda tinha. Então, assim, a gente sabe as dificuldades, desde uma alimentação. Hoje eles estão na dieta sem glúten, sem caseína, que é uma dieta para analisar a melhora comportamental dentro do autismo, que é um tema muito polêmico. Eu recomendo vocês entrevistarem uma nutricionista sobre. Mas assim, eu sou. Como estamos agendando aqui, que é muito importante mesmo. Mas assim, sou adepta da dieta chamada SGSC dentro do autismo, né? Que tem estudos que relatam a melhora comportamental, aqui melhorou bastante, aumentou a compreensão, diminuiu a agressividade. Aqui a gente conseguiu tirar o leite, eles tomam leite sem lactose, mas o glúten ainda é bem difícil, porque eles adoram pão, carioquinha. Biscoito a gente até conseguiu já alguns e tal, mas podemos fazer receitas novas, essas novidades. Mamãe errou muito, eu de vez em quando eu perco um bolo. Né? Acabei aprendendo receitas com outras mães, mas assim, pra gente melhorou bastante essa questão da dieta. E às vezes tem essa alimentação que é mais cara, então tudo isso, o benefício ajuda. Né? Desde uma alimentação, desde um plano para que tenha acesso a terapias. É verdade. É muito importante. O Eduardo está até me avisando aqui que nosso tempo está começando a... nós estamos com quantos minutos ainda? Rapaz, nós temos 7 minutos, Agnes. Você acredita? O papo tão bom aqui, passou tão rápido a live. Pois é. No instante. Agnes, mas assim, a gente também pode fazer, né, outra depois, né? Mas assim, eu não quero perder a oportunidade, até porque a gente está num momento que a gente trocou essa ideia antes, eu e você, né? Que é sobre... A gente falou um pouco da pandemia, né? E a gente sabe que isso pode afetar, né, também as pessoas com deficiência, especificamente os autistas, né? E aí eu queria aproveitar esse finalzinho e, né, para fazer mais essa pergunta, né? Porque eu sei que saiu aí alguma resolução, no seu termo correto, falando do direito do acompanhante, né? Porque a gente sabe que hoje isso não é permitido, né? Que uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa típica que ela tenha esse acompanhante, né? Mas sim que hoje para o autista, especificamente, saiu essa resolução. Você vai dizer aí melhor, que você é a nossa advogada aí, vai poder dizer. Eu vou só responder aqui a Severo antes sobre o BPC, sobre laudo particular. Tanto faz ser laudo particular ou público para dar entrada, não tem diferença, tá? O laudo é um documento federal. E sobre o coronavírus, eu vou falar de 2 pontos. Sobre a internação e a questão da máscara, que é obrigatório. Então, a gente pode entrar com laudo particular sim, viu? A gente sabe que a máscara, muitos têm questões sensoriais e não conseguem usar. Na verdade, é difícil até para gente, aquela coisa abafada, assim, o tempo todo. Aqui um tem e o outro não. Um usa e o outro não consegue usar. Aqui não usam, né? Então, existe já uma lei estadual
que garante que não terá aplicação de multa com motivo médico justificado, pode não usar máscara. Então, se você for abordada, meu filho está sem máscara, é importante você andar com a xerox do laudo. Eu ando com a xerox do laudo na bolsa, para dizer, não, aqui é autista, tem essa questão sensorial e não consegue usar. Né? E sobre a questão de acompanhante, existe uma lei que garante o acompanhante em internações de caso de PCD, exceto prescrição médica em contrário, recomendação médica em contrário. Então, assim, no coronavírus, a gente tem a questão do isolamento. Aí eu tive um caso semana passada que eu atendi, o Sanchez. Ele cego, autista, ele ficou sozinho no hospital de Campana porque ele teve uma suspeita. Isso é muito grave. Acabou gerando uma ansiedade, um bruxismo que ele não tinha. Hoje existe um projeto de lei, né, ainda estava aguardando a sanção, que garante que a pessoa com transtorno do espectro do autismo aqui no Ceará tenha o seu acompanhante. Porque eu não imagino meu filho de 3 anos sem mim. Eu imagino ele amarrado, sedado. Com certeza. Eu não consigo imaginar, mas assim, uma das coisas importantes desse projeto de lei e da ideia da própria resolução que a gente vê nos hospitais é que quem seja esse acompanhante não seja do grupo de risco. Então, assim, eu posso até querer ficar com o meu filho, mas se eu estiver super obesa, com a pressão alta, com a diabetes, eu estiver grávida, eu não sou essa pessoa recomendada. Então, é importante que quem fique, que já que a gente está falando de uma questão excepcional, mas quem fique excepcionalmente também tenha condições. A gente esquece muito de se cuidar. Não faça parte do grupo de risco, é isso, né? Isso, não seja parte do grupo de risco. Então, assim, ainda não foi sancionado, até o momento que eu tinha visto, ainda não tinha sido colocado em vigor, mas já existe esse projeto de lei. E tudo isso se conversa com o hospital. Olha, o meu filho, ele é autista, eu não sou do grupo de risco, já tem essas orientações, tem eu sei que eu corro risco dentro de um hospital de Campana, mas o dano psicológico dele é muito maior. Claro. Não ia ter condições nenhuma de ficar, nenhuma. Não tem como a gente exigir isso. Amor, Agnes, vamos tirar uma selfie aqui rapidinho, uma selfiezinha aqui, porque senão a gente não consegue. Peraí. Só desativar os comentários para você aparecer. Lá vai. Pronto, depois eu te mando. Eu queria te pedir, já fazer o convite para a gente fazer uma outra live, né? Quando você com puder, certeza. Porque, além de você ser uma pessoa com uma didática maravilhosa, com história belíssima aí de ajuda e de contribuição para a causa, a gente sabe que é um tema que tem muito, né? É muito abrangente, né? Então, seriam várias lives. Daria, então assim, eu já faço esse convite, já agradeço essa oportunidade de a gente tirar algumas dúvidas e assim, deixar você com a palavra para fazer suas considerações finais, né? Porque a gente está aqui bem apertado. Gente, eu queria agradecer pelo convite, fico à disposição para a gente falar desse tema de autismo. Assim, autismo, eu sou apaixonada, é a minha vida, 24 horas por dia, né? E me apaixonei pela Líquens, pela proposta, desde ajudar causas que merecem essa atenção, muitas vezes tão esquecidas, como pela questão de ser natural, de garrafa PET, aquele brilho, esse diferencial, cuidado com a natureza também. Então, legal. só tenho que agradecer. Que bom, amor. Nós que agradecemos, tá? A gente vai marcar outro. Hoje a gente esteve, como eu disse, numa clínica e eu conversando com vários pais e mães e eles falando exatamente isso. Como a gente fica perdido quando tem a notícia do laudo do autismo, então a suspeita, né? Então fica todo mundo muito perdido. E fora essa questão também dos direitos, que também nós sabemos pouco. Temos que brigar mais, temos que conversar mais. Eu diria que temos que conhecer mais para poder sim brigar. Nós temos que conhecer mais. Porque quando nós conhecemos, a gente tem, vamos dizer assim, tem conhecimento de causa para brigar pelos direitos. Então, Agnes, assim, só agradecer, falta um minutinho. Foi muito bom mesmo, assim, mais uma vez. Você foi bem esclarecedora aí nas colocações e nós vamos fazer uma próxima, vamos agendar, tá certo? Vou aguardar o convite. Está aqui o Dudu, que está aqui participando aqui diretamente, que sempre escrevendo, falando da Agnes, falando aqui com a gente. Eles são um dos convidados também
A gente vai entrar em contato com ele, né, Nada de amor? nós sem Ai, Dudu, quero a live com você. Falar com o Dudu, tá certo? Vamos entrar em contato com ele, viu, Dudu? Você já é nosso convidado. Pessoal, boa noite. Boa Obrigado. noite, Boa obrigada. Até a noite. próxima. Tchau, tchau. Só continua Até. Obrigado, com Flávio. nossos produtos, tá Nada. bom? Nossos produtos aqui, o nosso ajudante. É o que faz o contra-regra aqui. A cenografia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau, noite. pessoal.